diretamente da Neoquímica Arena. Tô aqui fazendo o caminho que os jogadores de Corinthians e Palmeiras vão fazer logo mais, porque hoje é dia do derby dos derbys. Os dois times vão se enfrentar pela primeira vez na história da Copa do Brasil, jogo válido pelas oitavas de final. Quem vencer passa para as quartas e ainda vai ter o gostinho de eliminar o rival. Então a gente vai trazer todas as informações do Corinthians, todas as informações do Palmeiras. Inclusive a gente está pertinho do campo aqui, não vou mostrar para vocês ainda não, daqui a pouco a gente cola lá no gramado para ver como é que tá o clima, porque agora eu tô indo pro vestiário, porque a gente tem uma convidada muito especial que vai estar comigo no Globo Esporte de hoje, mas agora vocês vão ficar com as informações ao vivo de Emanuel Araújo, que vai contar como é que tá o Coringão. Vai daí, Emanu. Fala, Fred, boa tarde para você que está com a gente no Globo Esporte. Um dia de derby é um dia diferente, por isso o Corinthians também mudou a política de concentração para os jogos. Normalmente os jogadores chegam aqui nesse horário no dia do jogo, mas dessa vez os jogadores estão concentrados lá dentro desde ontem, depois do treino. E nesse momento eles já devem estar acabando o almoço, depois de acabar o almoço vão fazer aquela sonequinha. Depois tem um lanche da tarde, no final da tarde, e aí seguido de uma preleção do Dorival Júnior. E o ônibus deve sair daqui às 7h30, destino Arena do Corinthians, que deve estar lotada. 43 mil ingressos foram colocados, vendidos antecipadamente, um número bem distante ou bem maior do que a média de 30 mil dos últimos 2 jogos. E esse fator casa deve fazer a diferença, porque no retrospecto o Corinthians mais venceu do que perdeu do Palmeiras na Arena. São 8 vitórias do Corinthians, só que são 6 vitórias do Palmeiras. E eu tô sabendo que tem gente lá na Barra Funda para nos informar sobre alguém que quer equilibrar esse retrospecto, não é mesmo, Amanda? Boa, Amandinha, muito obrigado. Olha lá, estamos aí mostrando imagens da Neoquímica Arena. Agora sim, fui lá no vestiário, busquei a Aline rapidinho, estamos aqui no gramado. Boa tarde, Aline, tudo bem? Tudo bem, Fredão, animada, né? Animada por um derby, tava faltando um derby decisivo também na Copa do Brasil. Verdade, dá aquele friozinho na barriga gostoso, dia de Corinthians e Palmeiras. O Emanuel até citou o equilíbrio nesse confronto, né? Mas a gente até vai colocar uma tela aí pra vocês, olha lá, como ele disse, né? São 21 jogos aqui na Arena do Corinthians, 8 vitórias do Coringão, 7 empates e 6 vitórias do Palmeiras. Porém, no mata-mata, quem tem vantagem é o Palmeiras, olha lá, 5 jogos aqui na Arena, valendo pelo mata-mata, né? Independente do campeonato, 3 empates e 2 vitórias do Verdão. Confronto muito equilibrado, né? Muito equilibrado, mas acho que esse número, sobretudo do Palmeiras, Fred, fala sobre o trabalho do Abel Ferreira, já estar há mais tempo ambientado, conhecer o elenco, né? E o Corinthians passar por uma certa instabilidade nesses últimos anos. De qualquer forma, a Fiel é um ponto muito positivo, realmente é o termômetro, né? Quem coloca essa atmosfera lá pra cima e consegue aí empurrar o Corinthians, né, em busca das vitórias. Bom, a gente vai começar a falar dos destaques das duas equipes, né? Aqui do lado do Palmeiras, a gente destaca o Facundo Torres, né? Vamos até colocar na tela aí pra vocês, porque os números do Facundo pós-mundial, né, são muito bons, né? Olha lá, ele tem 4 partidas depois do mundial, nas 4 ele foi titular, fez 2 gols e deu uma assistência, Calan. Isso passa muito pela mudança de posicionamento. Lembrando que o Estevão era o jogador que jogava pelo lado direito, o Facundo jogava pelo lado esquerdo. Do lado direito, ele é canhoto, é importante falar sobre isso também, né, Fredão? Então ele é um cara que ele consegue conduzir a bola melhor, proteger a bola melhor, consegue ter mais mobilidade, infiltrar. Então só as características dele é potencializada por essa mudança, né? Olha como ele parte da direita para dentro. Ele tem uma visão melhor em si para conseguir articular com os jogadores. Exato, e fora para quem jogou bola, né, Calan? Que alívio você voltar para a posição que você gosta de jogar, né? Isso faz muita diferença. Faz muita diferença, né? Porque você tá mais ambientado. Quando você muda de posição, ou aliás, de função, muda um pouco também aquilo que você tem de melhor. Lembrando que ele jogava assim no LA, né? Mais pela direita, facilita também o ângulo do chute para finalizar. Olha lá, tá vendo que estão mostrando ali a jogada pela direita ali, pode ver que ele vem fazendo esse corte, né? Do lado direito para dentro e finalizou com esse golaço aí, mas agora a gente vai falar do trio Gin. Mas é gym de academia, não é gin de tomar uma não, porque é G de Garro, Y de Yuri, M de Memphis, né? Que é o grande destaque do Corinthians, a gente tá colocando aí na tela, ó, 22 jogos, 14 vitórias e apenas 3 derrotas com esses 3 em campo, Calan.
A melhor notícia pro Corinthians para esse confronto, sem dúvida alguma, é o retorno do trio, porque você tem o Garro, que é um motorzinho, é fundamental, é o cara que consegue articular muito bem esse Corinthians. O Memphis, que é um jogador diferente, de qualidade técnica, consegue ter essa mobilidade. E o retorno do Yuri, que é o cara gol, né? É o cara que consegue atacar essa profundidade, fundamental no funcionamento do ataque do Corinthians, Fred. Exato. E também tem a questão, digamos que mística, né, Calan? Total. Porque o Yuri vai muito bem contra o Palmeiras também, então o torcedor fica mais confiante e o torcedor do Palmeiras fica mais preocupado, né? Não, e lembrando que ele passou por um momento ruim, né? Assim que ele chegou no Corinthians, teve tempo pra isso, o retorno dele é fundamental para esse funcionamento. Lembrando que esse trio também, na etapa final do ano passado, foi quem tirou, mudou a situação do Corinthians, então são jogadores decisivos e é importantíssimo nessa fase ainda de mata-mata irão voltar pro lado do Corinthians. E sabe qual foi o último jogo que eles jogaram juntos? Não lembro. Contra o Palmeiras, final do Paulista. Então tá bom pros corintianos. Exato. Garro, Yuri e Memphis. O trio de ataque dos sonhos da Fiel, jogando junto depois de 4 meses. Curiosamente no mesmo estádio e contra o mesmo adversário da última vez. E novamente em duelo de mata-mata. No final de março, Garro, Yuri e Memphis foram campeões paulistas em cima do Palmeiras em Itaquera. O estádio que logo mais estará lotado para o primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Verdão. Em 16 partidas desde que chegou, o técnico Dorival Júnior, que tem um aproveitamento de apenas 50%, jamais escalou o trio. O que eu fico satisfeito é de poder estar contando nesse momento com a maioria do nosso grupo em totais condições. Eu acho que isso talvez tenha sido o nosso maior ganho. Yuri já marcou 4 gols diante do Palmeiras. Se fizer pelo menos um logo mais, vai se igualar a Romarinho como o maior artilheiro corintiano do Clássico no século XXI. Já Rodrigo Garro balançou a rede 2 vezes em 4 partidas contra o time de Abel Ferreira. Memphis segue lutando para deixar o dele pela primeira vez contra os 3 rivais paulistas. Clima de mata-mata, clima de Copa, é um clima que a gente gosta, é um clima que a nossa torcida gosta, é um clima que o nosso estádio proporciona e deixa melhor ainda. Então, eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, vai ser um grande espetáculo. Hugo, por sinal, é uma enorme referência recente do Clássico. Em 4 duelos contra o Verdão, ele jamais perdeu e levou apenas 1 gol. Além disso, defendeu 2 pênaltis, um cobrado por Estevão na primeira fase do Paulista deste ano e outro por Rafael Veiga na decisão do estadual. O derby é sempre um derby, né? E é sempre especial jogar esse jogo. Participar desses jogos que são especiais. E, bom, o último que eu participei para mim foi mais especial ainda. E eu espero que esse também possa ter um final feliz, porque a gente está trabalhando muito, se dedicando muito. O goleiro, por sinal, terá uma defesa totalmente diferente em relação à que iniciou o último jogo contra o Botafogo. Saem do time Léo Maná, Choca, Kaká e Henrileri. Assim, um provável timão deve ter Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranielli, André Carrilho, José Martínez e Rodrigo Garro. Memphis e Yuri Alberto. Eu acho que é um jogo fundamental, uma importância muito grande. É uma competição que representa muito a todos nós. É um clássico, é uma fase importante da Copa do Brasil. Todos sabemos que as 2 equipes procurarão a classificação. O que é preciso para fazer história em um clássico? Exemplos não faltam. Defender um pênalti na final do campeonato ou golear o rival dentro de casa. A verdade é que Corinthians e Palmeiras carregam anos de uma rivalidade que marcaram gerações de alvinegros e alviverdes. Agora é hora do derby ganhar um capítulo inédito, pela primeira vez na Copa do Brasil. Em meio ao caos político, problemas financeiros e instabilidade institucional, o Timão vê mais uma vez na partida contra o seu maior adversário a possibilidade da virada de chave necessária para acalmar os ânimos e dar um novo rumo para o restante da temporada. Longe dos bastidores e sob o comando de Dorival Júnior, o Corinthians tenta retomar a boa fase vivida durante a conquista do Campeonato Paulista.
Desde que chegou ao clube, o treinador precisou lidar com desfalques, lesões, mas nem tudo é caos no timão. Pelo menos não para a partida contra o Palmeiras.